No dia 10 de fevereiro de 2026, uma ocorrência muito estranha chamou muita atenção nos Estados Unidos. O aeroporto de El Paso, no Texas, repentinamente foi fechado pelas autoridades por 10 dias, sem aviso prévio, sem alertas. Simplesmente, de uma hora para outra, um importante hub internacional de transporte aéreo teve todas as operações aéreas interrompidas. Mas qual foi a justificativa disso? A FAA, que é a Federal Aviation Administration, divulgou uma simples e vaga frase dizendo assim: o aeroporto terá suas operações interrompidas por razões especiais de segurança. Simplesmente isso, sem fornecer mais nenhum detalhe. Mas por que isso foi estranho? Um aeroporto internacional nos Estados Unidos tendo seu espaço aéreo fechado repentinamente por 10 dias, sem conflito em solo americano, sem desastre natural e nenhum ataque confirmado, acabou soando muito estranho para a imprensa, políticos e empresários. A única pista para todo esse movimento de interrupção surge horas depois: a presença de algo no céu. Sim, os meios de comunicação descobriram que o aeroporto foi fechado graças à presença de alguma coisa no céu, ali na região de El Paso, que motivou toda essa movimentação estranha no Texas. E, inclusive, foi necessário o uso de armas de alta tecnologia muito perigosa para os voos civis. E o que começou como uma medida de segurança acabou levantando uma série de perguntas ainda sem respostas. Hoje, aqui no Casos Curiosos, vamos tentar entender o que aconteceu em El Paso, por que esse caso chamou tanta atenção. E vamos também relembrar outros episódios ao redor do mundo em que outros aeroportos também foram fechados por conta dos objetos voadores não identificados. Será coincidência? Falhas de identificação? Tecnologia secreta? Ou apenas confusão em momentos críticos? O mistério dos aeroportos fechados por objetos não identificados. Vamos aos fatos. O caso El Paso. No início de fevereiro de 2026, dia 10, a Federal Aviation Administration, órgão que regula a aviação civil nos Estados Unidos, anunciou o fechamento do espaço aéreo do El Paso International Airport. O comunicado mencionava motivos especiais de segurança e indicava que a restrição poderia durar até 10 dias. Sim, 10 dias. Isso por si só já é incomum. Fechamentos prolongados de aeroportos nos Estados Unidos são extremamente raros, fora de situações críticas. Algo parecido só aconteceu em 11 de setembro de 2001, com os ataques a Nova York. Ou seja, uma coisa muito, mas muito grave. Mas o que teria acontecido agora? Relatos apontavam possível atividade de drones na região da fronteira com o México. Algumas informações indicaram que agentes federais estariam utilizando tecnologia anti-drone, inclusive sistemas a laser, para neutralizar ameaças aéreas. Sim, essa tecnologia existe. Inclusive, recentemente houve um comunicado do Ministério do Governo norte-americano confirmando a aplicação dessa tecnologia no meio militar. Só que outra ação estranha é que poucas horas depois, a própria FAA suspendeu o fechamento e afirmou que agora já não havia ameaça à aviação comercial. E é aí que o caso ficou mais estranho, gerando mais dúvidas. Primeira dúvida: por que anunciar um fechamento de até 10 dias, que é um período muito grande para um aeroporto desse porte, e logo em seguida revogar poucas horas depois? Segunda: se existia ameaça concreta, qual era exatamente? Drones de cartéis? Equipamentos experimentais? Um erro de identificação? Terceira dúvida: algumas reportagens sugeriram que pelo menos um desses objetos, que inicialmente foi tratado como um possível drone de cartéis mexicanos, poderia ter sido, na verdade, um balão de festas infantis, ou seja, uma história muito estranha. A comunicação oficial foi vaga, as explicações foram fragmentadas, e isso abriu espaço para especulações. Inclusive, surgiram supostos vídeos de pessoas ao redor do aeroporto que estariam vendo e filmando luzes e objetos no céu, ali em volta. E quando aeroportos fecham por objetos não identificados, inevitavelmente surge uma palavra que intriga muita gente: OVNIs. Sim, eles de novo. Mas El Paso não é um caso isolado. Vamos relembrar alguns episódios marcantes em que aeroportos ao redor do mundo tiveram operações suspensas devido a objetos não identificados no espaço aéreo. Hangzhou Xiaoshan International Airport, na China, em 2010. Em julho de 2010, o aeroporto de Hangzhou foi fechado temporariamente após a tripulação de uma aeronave relatar um objeto voador não identificado no céu. Voos foram desviados e passageiros ficaram retidos. Autoridades investigaram o caso, mas não apresentaram uma explicação pública conclusiva imediata. Tianjin Binhai International Airport, também na China. Em setembro de 2024, relatos de um objeto luminoso sobre o aeroporto provocaram atrasos e cancelamentos. A explicação oficial mencionou drones não autorizados. No entanto, testemunhas afirmaram que o objeto permanecia estático e emitia luz intensa, algo incomum para drones convencionais.
aeroporto de Gaziantep, Turquia. Em fevereiro de 2025, pousos e decolagens foram suspensos após pilotos relatarem a presença de um objeto não identificado a determinada altitude. A operação foi interrompida por cerca de 1 hora enquanto autoridades tentavam entender a situação. Aeroporto Internacional de Taoyuan, Taiwan, 2023. Relatos de um objeto aéreo não identificado levaram à interrupção temporária das operações. Diversos voos foram impactados até que o espaço aéreo fosse liberado novamente. Incidente de Gatwick, Reino Unido em 2018. Um dos casos mais graves da história recente. O aeroporto de Gatwick teve operações praticamente paralisadas por 2 dias após relatos de drones nas proximidades das pistas. Cerca de 1.000 voos foram afetados e mais de 100.000 passageiros impactados. Até hoje, o caso gera debate sobre o que realmente foi detectado. Mas realmente esses casos têm alguma coisa em comum? Bom, vamos traçar um paralelo entre eles. Primeiro, todos envolvem objetos no espaço aéreo que, em um primeiro momento, não foram claramente identificados. Segundo, as autoridades optaram pela precaução máxima. E como sabemos, quando o assunto é aviação, a regra é clara. Se há dúvida, suspenda a operação. Terceiro, muitas vezes as explicações oficiais vêm muito depois e nem sempre convencem a opinião pública. E não fica tudo muito claro. Parece uma cortina de fumaça criada para confundir a cabeça das pessoas e os mais atentos que tentam buscar mais informações não obtêm respostas muito claras. Como nesse caso de El Paso, por exemplo, como um órgão do governo decide paralisar um aeroporto tão importante por causa de um balão de festas, como a maior economia do mundo e mais tecnológica poderia incorrer numa possível falha dessas? É realmente muito estranho. Nem mesmo o prefeito de El Paso entendeu o que aconteceu, até ele foi impedido de obter mais informações. Em alguns episódios, drones foram apontados como causa provável. Em outros, não houve confirmação pública detalhada. Em vários deles, testemunhas relataram luzes incomuns, movimentos atípicos ou objetos pairando no céu. Mas é importante destacar, objeto voador não identificado não significa nave extraterrestre ou coisa do tipo. Significa apenas que, naquele momento, não havia identificação clara que explicasse do que se tratava. Mas a repetição desses eventos levanta questões interessantes. Estamos diante de um aumento real de incursões de drones? Ou existem muitas falhas nos sistemas de monitoramento? Talvez sejam testes de tecnologias não divulgadas? Ou será apenas maior sensibilidade das autoridades após incidentes anteriores? No caso de El Paso, a combinação de fechamento prolongado anunciado, rápida reversão e explicações incompletas reforça a sensação de alguma coisa mal esclarecida. Quando analisamos El Paso, ao lado desses outros episódios, percebemos que o fenômeno não é isolado. Aeroportos são ambientes sensíveis e, por isso, altamente monitorados. Radares, torres de controle, sistemas militares e civis operam em conjunto. E mesmo assim, objetos não identificados continuam aparecendo e, em alguns casos, interrompendo operações inteiras. Seriam todos drones? Erros de percepção? Ou testes sigilosos? Será que estamos simplesmente vendo os efeitos de uma era em que o céu está cada vez mais congestionado por tecnologias que evoluem mais rápido do que a regulamentação? El Paso pode ter sido apenas mais um episódio técnico mal comunicado, ou pode ser parte de um padrão maior que ainda estamos tentando entender. O fato é que o fechamento de aeroportos por objetos não identificados não é ficção científica. É um fenômeno real, documentado e que impacta milhares de pessoas. O caso de El Paso reacendeu uma discussão antiga sob uma nova perspectiva. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses casos são explicáveis dentro da lógica tecnológica atual? Ou acha que há algo além do que está sendo divulgado pela grande mídia? Deixe sua análise nos comentários. E não esquece de curtir esse vídeo e seguir nossas redes sociais. Fazendo isso, você ajuda muito a nossa continuidade aqui na plataforma, expandindo a comunidade curiosa do nosso canal. E se puder, compartilhe para os amigos que gostam desse tipo de conteúdo, dá essa forcinha pra gente. Um grande abraço para você que ficou até o final e comente El Paso para ver quem assistiu o vídeo completo. Um beijo e até o próximo vídeo.